Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 30 a 45, que diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disseram-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca serviam a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que viste junto de vosso Pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosse filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim. Homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, e não me crestes. Vamos repetir o versículo 32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Esse que é o nome que é sobre todo o nome. Glórias a Deus. Aqui, neste momento do ensinamento de Cristo, ele estava ensinando a palavra de Deus para homens e mulheres, crianças e anciões, e para aqueles que aceitavam e não aceitavam a palavra de Deus. Não é só no nosso tempo que há também essa divergência. No período e na época que Jesus começou a pregar e a ensinar, tinha aqueles que criam, que acreditavam, e tinham aqueles que não acreditavam. Jesus mostrando qual foi o propósito que ele veio a esse mundo, curando, libertando, expulsando demônios, e ainda assim o povo estava dividido, não por causa que Jesus estava causando a divisão, é porque muitos queriam seguir a facilidade e outros queriam sair
do caminho fácil e entrar no caminho correto. Glórias a Deus. Aí o versículo 30 já inicia dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O que nós temos que fazer é a nossa parte entre a pessoa crer ou não crer. Jesus, ele fez a parte dele, pregou, ensinou, curou, libertou, expulsou demônio. Através de Jesus, o cego enxergou, o surdo ouviu, o mudo falou, o paralítico andou, mortos foram ressuscitados, pessoas foram curadas. Tudo isso aconteceu através de Jesus. E muitos creram nele, porque viram as maravilhas. Glória a Deus. Só que Jesus sabia, porque além de ser homem também ele era Deus, e ele sabia quem acreditava e quem não acreditava. O interessante é que tem como também a gente ver e perceber quem acredita e quem não acredita, quem está na palavra e quem não está na palavra. Todos os discípulos de Jesus tinham falha. Ninguém ali era perfeito. Por isso que um dos discípulos de Cristo, ele escreve em uma de suas cartas dizendo assim: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando até ser dia perfeito. E quando diz dia perfeito, recolher e levar para a eternidade. Acabou-se a obra dessa vida. Um outro apóstolo chegou e escreveu dizendo assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu, Paulo, o velho. Ele já estava velho, já estava cansado. Ele fez a parte dele, os apóstolos fizeram a parte dele. Jesus Cristo mostrou o caminho, como se comportar fazendo a obra de Deus. Todos eles fizeram a sua parte. E nós temos que fazer a nossa. Jesus Cristo não liberta ninguém à toa. Felizes são aqueles que são nascidos e criados dentro da igreja. E tem muitos que não valorizam. Tem muitos que ainda dizem assim: não, poderia ter vindo do mundo para a igreja, curtido bastante coisa lá fora. Quem falou que curti? Eu vim do mundo para a igreja. Vim de um lar conturbado para Jesus. E não tenho nenhuma lembrança boa lá de fora. O baile para mim não é lembrança boa. A discoteca para mim não é lembrança boa. As falsas curtição não é lembrança boa. Felizes são aqueles que são nascidos e criados na igreja e entendem o que Deus quer com eles. Só que ainda tem muitos que saem da igreja e vão para o mundo com a falsa história de que vai curtir. Uma coisa que me preocupa nessa atualidade, eu estava pensando agora em casa, é o silêncio dos pastores. Isso está me preocupando muito. Como assim, irmão? Quando me converti em 1997, os pastores pregavam contra a obra das trevas, pregavam contra os demônios, pregavam contra Satanás, chamavam o povo para a consagração, chamavam o povo para a leitura da Bíblia, chamavam o povo para as coisas de Deus. E hoje são poucos os que estão dando esse sinal de alerta, de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Só que aqui no versículo 30, onde nós lemos, Jesus falou. Jesus disse: pois